Olá, seja bem-vindo ao canal Investiments. Nesse vídeo, eu queria explicar um pouco os diferentes perfis operacionais na Bolsa de Valores. Meu nome é Luiz Volpon e eu estou no mercado financeiro há mais ou menos 15 anos e eu tenho visto muita gente, principalmente esse ano, pós-pandemia, entrar na Bolsa de Valores sem saber exatamente, sem sequer fazer uma autoanálise para identificar qual é o perfil operacional que elas têm, qual é aquele tipo de perfil que elas acreditam que elas têm. Então, na maioria das vezes, as pessoas acabam entrando para fazer day trade, que é uma atividade extremamente arriscada, é uma atividade que exige um nível de atenção e dedicação muito alto, e muitas vezes é aquela onde você vai ter menos chances de ganhar dinheiro e mais chances de perder dinheiro. Nesse vídeo eu vou explicar a diferença entre os principais perfis operacionais, desde o day trader, o swing trader, o position trader e o buy and hold. Tem um quadro em que eu explico e esclareço a diferença entre esses quatro perfis. E a minha intenção é poder ajudar você, investidor iniciante, pessoa novata aí na Bolsa de Valores, a tentar identificar onde é que você se encaixa, onde é que você se sente mais confortável, onde é que você acha que você vai jogar melhor. Eu costumo dizer que é como o futebol. Futebol de campo é jogado de uma forma completamente diferente de futebol de salão. Tudo é futebol, mas algumas regras são diferentes, o calçado é diferente, o tipo de campo é completamente diferente, enfim. Então é importante que na Bolsa de Valores você identifique os diferentes prazos operacionais e escolha aquele onde você se encaixa, onde você tem mais chances de ser bem sucedido. Então é isso aí, agora eu vou compartilhar a minha tela. Vamos lá. Esse quadro tem o objetivo de demonstrar para vocês de uma forma um pouco mais específica e detalhada as diferenças entre o especulador e o investidor e alguns prazos operacionais na bolsa de valores. Então eu vou explicar esse quadro para vocês detalhadamente para você poder entender. Primeiro aspecto é que na linha a gente tem os diferentes tipos de prazo operacional na bolsa. Então, o primeiro deles é o day trader, que é aquela pessoa que busca comprar e vender e fazer o seu lucro no mesmo dia. Então, as operações duram algumas horas, porque elas são iniciadas e encerradas dentro do mesmo dia. Depois, o segundo, nós temos o swing trade, em que as operações duram alguns dias, entre alguns dias e algumas semanas, entre o início e o encerramento. Depois nós temos o position, que é aquela pessoa que compra uma ação e segura ela por alguns meses, tentando obter um lucro maior. E por último, a gente tem o famoso buy and holder, é aquela pessoa que faz operações de buy and hold que duram anos. Nesse caso, nesse último caso, a pessoa que utiliza esse tempo, esse prazo operacional, é mais visto como um sócio, é uma pessoa que avalia a empresa e fica sócio dessa empresa durante anos enquanto ela for boa. Quanto mais a gente vai indo para a esquerda, mais a pessoa é um especulador que não se interessa em nada pelo resultado da empresa. Ele quer apenas surfar um pedacinho daquela onda, daquela variação de preços. Tá? Então, esses são os dois extremos e aqui nós temos no meio as pequenas variações. Bom, vamos analisar cada uma das características e a diferença entre cada um deles. No caso do capital alocado em cada operação, a pessoa que faz day trader, como ela coloca a operação dela em alto risco, ela não pode colocar todo o capital numa única operação. Fazer isso é uma loucura. Então, digamos que a pessoa que é um day trader vai, por exemplo, alocar 10% do capital de bolsa de valores numa única operação. E aí vai tentar lucrar alguns décimos de pontos percentuais, ou dependendo da operação, se ela for muito bem sucedida, pode ganhar até mais de 1%, 2% aí, em algumas horas. Mas a probabilidade é bem mais baixa, porque o tempo está contra o operador. Né? Quanto mais baixo o prazo operacional, menor a chance de ter ganhos altos, porque
Para ganhos altos, você precisa de mais tempo, precisa dar um tempo maior. A não ser que a pessoa tenha uma sorte absurda de entrar numa operação que vai subir 5% num único dia, 10%. Tem ações que realmente sobem 10% num único dia, isso realmente acontece. Mas a pergunta que você tem que se fazer é: qual é a chance de eu descobrir qual é a ação que vai subir naquele dia e qual é a chance de eu estar comprado no exato dia em que aquela exata ação vai subir 10%? É uma chance muito baixa, tá? Então, quanto ao capital alocado, ele tem que ser baixo justamente por causa do risco. Se você pretende segurar essa operação por dias ou semanas, aí o seu capital pode ser um pouquinho maior. Você consegue alocar um capital maior em cada uma dessas operações. Se você pretende ser um position que vai segurar durante alguns meses, você pode colocar um pouco mais de capital. E o buy and holder é aquele que pode colocar até mais capital numa ação, porque ele avaliou a estrutura de resultados da empresa, ele analisou os fundamentos da empresa, ele acredita naquela empresa, ele vê que aquela empresa é sólida, então ele pode alocar um capital um pouco mais alto numa única operação, porque como ele pretende ficar alguns anos, o risco dele passa a ser menor, tá? Inclusive porque geralmente quem é buy and holder vai fazendo compras parciais ao longo de meses e anos. Então realmente o risco aqui do capital alocado numa operação de buy and hold é bem mais baixo, né? Então, por isso que o buy and holder tem o privilégio de poder alocar um capital mais alto, porque ele pretende ficar mais tempo e quanto mais tempo, menor o risco. Quanto menor o tempo, maior é o risco. Bom, indo para o ganho percentual, aquela pessoa que faz uma operação de day trade vai, no geral, na maioria das vezes, ter um ganho baixo, justamente porque a operação dura algumas horas. E em algumas horas existe muito pouca chance do papel subir muito em algumas horas. Isso é uma coisa estatística. Conforme você vai indo na escala de tempo aqui, o swing trader pode ter um ganho um pouco maior, porque ele está ficando um pouco mais de tempo com aquela ação. A pessoa que opera com position pretende ficar alguns meses, aumenta ainda mais as chances. E finalmente o holder, a pessoa que faz buy and hold, tem uma chance de ganho percentual bem maior, porque estatisticamente, quanto maior o número de anos, maior é a chance de você ganhar dinheiro na bolsa de valores numa determinada ação, desde que ela seja boa, claro, desde que seja uma empresa boa. Se for uma empresa ruim, não tem jeito. Com relação ao risco, o risco é exatamente o inverso. Então, assim, numa operação de day trade, o risco é altíssimo, tá? A sua chance de perder é muito alta, justamente porque a operação é muito curta, não existe margem de erro aqui, tá? Quando você vai para o swing trader, o risco é alto, no position o risco é médio e no caso do buy and hold, o risco já é mais baixo, porque uma operação que dura a partir de 10 anos, estatisticamente falando, ela passa a ser lucrativa. Isso é uma estatística não só do Brasil, mas da Bolsa Americana e de outros países também. Estatísticas dizem que a partir de 10 anos a sua chance de ganhar é 100%. Claro, leva tempo, leva anos, mas os maiores ganhos vão estar realmente aqui. Com relação ao estresse, a demanda, ao seu exercício mental e emocional, no caso do day trader é altíssimo, porque não tem jeito, você vai ficar olhando a tela do home broker fica piscando ali vermelho, verde, você está no lucro, você está no prejuízo, você está num pouquinho de lucro, você está num pouquinho de prejuízo, você está no muito lucro, no muito prejuízo, o que é que você faz? Você muda, etc., ou você segue o seu plano. Então a pessoa que está numa operação desse tipo tem que ter um controle emocional muito grande, porque a chance de você mudar o seu plano durante a execução é enorme. É enorme. A maioria das pessoas que investem na bolsa há anos já passou por essa fase e fala exatamente a mesma coisa. A chance de você querer mudar o seu plano na hora do trade é enorme.
Então você queria fazer um trade de algumas horas, aí ele entrou no prejuízo, você resolve ser sócio. Aí você muda para o buy and hold, como quem muda da água para o vinho. Não pode. Você tem que seguir o seu plano aqui. As suas chances estão contra você. Mesmo você tendo um plano, as suas chances estão contra você. Então, execute o seu plano para tentar aumentar um pouquinho as suas chances, para tentar ter um pouco de chance de ser bem sucedido no day trade. No caso do swing trade, o estresse é alto, também é bastante alto, porque você vai ficar na operação alguns dias ou semanas, então não é um prazo muito longo, não é um prazo suficiente para você ter lucro, embora aqui o estresse já seja menor, porque você vai dormir, você vai fazer outras coisas, aí você vai olhar a sua operação, etc. No position, como você quer ficar alguns meses, o seu estresse já passa a ser médio, e no caso do buy and hold, o estresse é baixo. Praticamente você não tem o que fazer, você não tem que ficar olhando a cotação, você não tem que fazer nada. Você investiu na empresa, ela continua sólida, ela continua dando lucro, o lucro trimestral da empresa vai variar ao longo de meses e anos, mas é exatamente assim que funciona. Tá? Então o seu estresse é baixo, você investe a sobra do seu trabalho, né? Aquele dinheiro que sobra do seu trabalho você investe e vai fazer outra coisa, vai curtir com a família, vai praticar esporte, vai estudar, vai aprender outras coisas, vai se aperfeiçoar na sua profissão para você poder ganhar mais dinheiro e com mais dinheiro você poder investir cada vez mais aqui. Então, realmente o estresse para quem faz buy and hold é muito, muito baixo. O tempo de dedicação. O tempo de dedicação de quem faz day trade é altíssimo. Você tem que ficar o dia todo na tela do computador. A não ser que você seja um exímio day trader, você vai conseguir operar aí 2, 3, 4 horas por dia e já garantir os seus resultados. A não ser que você consiga fazer isso, caso contrário, o seu tempo de dedicação vai ter que ser altíssimo. Então você tem que começar no mínimo 1 hora antes do pregão, para já começar a fazer as suas análises, ver o que você pretende fazer durante o dia. E depois você vai ter que ficar no mínimo 1 hora depois para poder fechar o balanço do seu dia. Ver o que deu certo, ver o que deu errado, aprender com os seus erros, aprender com os seus acertos e se aperfeiçoar como operador. Então você começa a trabalhar antes do pregão e você termina de trabalhar depois do pregão. Então a sua vida vai ser fazer day trade. Então imagina você passar 10, 20, 30, 40 anos da sua vida tendo isso como profissão. Para quem gosta desse tipo de estresse é ótimo. Tem pessoas que são excelentes day traders, pessoas que fazem muito sucesso com isso, mas a estatística diz que 99% das pessoas fracassa ao tentar ser day trader. Isso não é uma estatística minha, isso é uma estatística divulgada no Brasil, divulgada no mundo. Tá? Então, 99% das pessoas realmente vão perder dinheiro fazendo day trade. Conforme a gente vai subindo aqui na escala, o tempo de dedicação varia. Então, o swing trader tem que dedicar um tempo relativamente alto, a pessoa que opera position tem que dedicar um tempo médio e a pessoa que faz buy and hold dedica um tempo baixo. É aquele tempo de fazer uma análise da empresa, idealmente a cada 3 meses e talvez até uma vez por ano você vai reavaliar a empresa, porque na economia real o tempo é muito mais lento do que na bolsa de valores. Então aqui você vai fazer a revisão das suas operações aí a cada 3 meses ou muito provavelmente uma vez por ano você vai refazer a análise das empresas e verificar essa empresa continua boa? Continua. Então eu continuo sócio dela. Essa empresa aqui não está indo tão bem? Bom, então eu vou começar a pensar em diminuir minhas posições. Talvez eu faça algumas vendas aqui. Ou pelo menos paro de comprar essa empresa, deixo ela em sinal de alerta até que eu decida melhor, até que os resultados saiam de uma forma mais concreta para que eu tome a decisão de ou vender 100% da minha posição nessa empresa ou realmente voltar a comprar caso ela se reverta. Então realmente o tempo de dedicação aqui para o holder é muito baixo. Como eu disse, você vai cuidar da sua vida, vai fazer outras coisas e deixa que o tempo cuida dos seus investimentos. Finalmente, quanto ao perfil. O perfil de quem é day trader tem que ser extremamente agressivo.
tá? Não dá para querer ser conservador, não colocar dinheiro em risco e tentar ser um day trader. Não. Quem é day trader é uma pessoa que tem um perfil muito agressivo. Já quem é o swing trader é uma pessoa que tem um perfil agressivo, quem é position tem um perfil moderado e quem é um buy and holder tende a ter um perfil conservador, tá? Então é isso. Esse é um quadro geral. Isso não é algo exato, tá? Isso aqui é apenas para te dar uma ideia de quais são as diferenças entre os tipos de perfis que existem na Bolsa de Valores. Então você identifica aquele que mais se enquadra com o seu estilo, com a sua personalidade e saiba que é nele que você vai ficar, é nele que você pretende operar. Tá? Nada impede que você tente ser um trader com uma parte pequena do seu capital e você seja um investidor, seja uma pessoa que faz buy and hold com, por exemplo, 90% do seu capital em bolsa ou 80% do seu capital em bolsa, enquanto os outros 20% você tenta fazer alguns trades e gerar algum ganho extra e esse ganho extra você usa para continuar investindo em boas ações. Nada impede que você faça as duas coisas. Aliás, eu até recomendo que você faça as duas coisas. Mas lembre de separar muito bem. O bolso da direita é o bolso do investimento de longo prazo, o bolso da esquerda é aquele que você usa para fazer trade. Um não se mistura com o outro. É o que eu falei, é como você jogar futebol de campo e futebol de salão. É futebol, mas você joga de uma forma completamente diferente, inclusive algumas regras também são diferentes. Tá? Então é isso, esse é um quadro mais ilustrativo para poder explicar para você a diferença e tentar te ajudar a identificar o seu próprio perfil, a sua própria personalidade.